Graças a Deus, coisa linda demais. Que música linda aos nossos corações. É isso aí, a fé em ação, e é justamente isso que nós vamos estudar hoje. Nós estamos na nossa quinta lição, estamos estudando sobre fé, e hoje o tema da nossa lição é a fé em ação. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, nós vemos exemplo de como o povo de Deus, pondo em prática a sua fé, conseguiu realizar façanhas poderosas. Grandes milagres foram operados por homens humildes que punham em prática a palavra de Deus, com fé simples, porém confiante. Vamos ver a história abaixo do pastor Nelson, um pastor que durante muitos anos foi pastor da Igreja Batista em Michigan, tá? Ele vai dizer o seguinte: a cura divina é parte integrante do Evangelho. Quando era pastor da igreja em Detroit, Michigan, o pastor Nelson foi atropelado por um automóvel. O médico advertiu que a perna esquerda inteira talvez tivesse que ser amputada. Mesmo que não precisasse amputá-la, ficaria sempre entrevada a partir daquele acidente. Deitado ali na cama, pensou nos versículos das Escrituras em Tiago, capítulo 5, 14 e 15, que diz o seguinte: está alguém doente entre vós? Chame os presbíteros da igreja e eles façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. O Senhor lhe fez lembrar que tinha 4 amigos cheios do Espírito e acreditavam na cura divina. Então mandou que fossem convocados para orar por ele. Eles vieram até a sua casa, ungiram-no com óleo e oraram por ele. E a oração da fé, sabe o que foi que aconteceu? Isso mesmo, ele foi curado. A sua perna não precisou ser amputada e nem ele ficou entrevado. Por isso, grave esta mensagem: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos ver um pouquinho, né? Fazer um pequeno passeio aqui sobre a fé em ação lá no Antigo Testamento, no Velho Testamento. Vamos ler o texto de Josué, capítulo 6, versículo 1 a 5, e o versículo 16 e o versículo 20. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía e também ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: Josué, eu entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão, cada um, uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor lhes entregou a cidade. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som da trombeta e do forte grito, o muro caiu
cada um atacou no lugar onde estava e tomaram a cidade. Lemos no versículo 2 que Deus disse a Josué que ele dera a cidade de Jericó na sua mão. Essa é a expressão, nas suas mãos. Isso não significa, no entanto, que Josué e os filhos de Israel poderiam ficar acomodados e distraídos enquanto a cidade automaticamente se tornaria deles. Não. Eles tinham que fazer alguma coisa. Uma ação seria necessária para a realização da promessa. A prática da palavra de Deus por parte deles, ou seja, a obediência à palavra de Deus, era a sua fé em ação. Quais foram os comandos? Vejam bem, eles deveriam marchar em derredor dos muros da cidade uma vez por dia durante 6 dias. No 7º dia, deveriam fazer isso 7 vezes. Segundo, ao soarem os instrumentos musicais, deveriam gritar. Preste bem atenção aqui. Aqui é muito importante porque eles deveriam gritar enquanto os muros ainda estavam em pé. É óbvio que qualquer um pode gritar depois que os muros caírem. Isso não exige fé nenhuma. Eles, porém, punham em prática a sua fé e levantaram grande grito, e as muralhas ruíram. Ou seja, foi preciso que eles exercitassem a fé para que aquilo que Deus prometeu se cumprisse. Infelizmente, o que percebemos muitas vezes é que um grande número de pessoas está acomodado, esperando que algo venha até elas. Encontram-se em diferentes graus de apatia, de inércia, com uma fé passiva, ao invés de uma fé ativa, esperando que algo aconteça sem tomarem nenhuma atitude. Hebreus capítulo 11, versículo 6, a parte A do versículo, já nos falou que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu diria aqui na didática do pastor Melquisedeque que a fé é irmã gêmea da ação, da proatividade. A Bíblia fala em Tiago capítulo 2, versículo 17, que a fé sem ação, sem atitude, é morta. Além dessa história fantástica de Jericó e tantas outras, nós temos também alguns exemplos no Velho Testamento relacionados com pessoas. Gênesis, capítulo 6, versículo 13 a 14, diz o seguinte: disse Deus a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Noé construiu uma grande arca de madeira porque acreditou que Deus iria destruir a terra no dilúvio. Ou seja, ele teve fé naquilo que Deus estava falando. Gênesis capítulo 6, versículo 22, diz: assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Nós conhecemos a história de Jó. Se existe alguém que sabe o que é sofrer, esse homem é Jó. Concorda comigo? Muito se diz sobre ele ter ganho tudo em dobro, porque é assim que termina o livro de Jó, né? Deus devolveu a Jó tudo em dobro. Mas veja bem, filhos não podem ser substituídos. Todos os aspectos da situação que ele viveu mostra um homem de uma fé irretocável, fruto de um coração extremamente grato a Deus. Jó capítulo 1, 22 diz: em tudo isso
Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Diante de todas as provações, Jó não botou culpa em Deus. Teve fé de que aquilo que estava acontecendo com ele era o melhor de Deus para a vida dele. Minha gente, isso precisa realmente de muita fé. Abraão, outro personagem da Bíblia, Gênesis capítulo 22, versículo 12. Se perder filhos para um desastre natural, como foi o caso de Jó, já é uma dor incalculável. Imagina tirar a vida do seu próprio filho único. Não dá para imaginar um negócio desse. Estar disposto a fazer o impensável é uma das características de um homem de fé. O texto de Gênesis capítulo 22, versículo 12, diz o seguinte: depois que provado, depois que em atitude de obediência, ele diz: agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. É muita fé. Fala a verdade. Esther, nós conhecemos a história de Esther. Olha, a história de Esther é uma história fascinante e assim, um verdadeiro filme cheio de reviravoltas, não é? O rei general, aliás, o general do rei Assuero estava determinado em destruir todos os judeus. Naquela época, eles estavam sob o domínio dos persas. O povo de Deus estava sendo dominado pelos persas. Na verdade, eram vassalos, escravos dos persas. Mas a vida dessa grande mulher mudaria todos os planos, não é? Contra o povo de Deus. Esther capítulo 8, versículo 5, vai dizer o seguinte: se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor, e se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas de Amã, filho do Agagita, Amedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Olha só, eu vou em fé. Se for vontade de Deus, ele vai mexer no coração do rei. E se do agrado do rei for, nós seremos livres. Fé em Deus. Se der certo, deu certo. Se morri, morri. Mas a minha fé me leva a correr riscos em benefício do meu povo. A história de Esther é algo maravilhoso. Elias, quem não gosta das histórias de Elias? Elias ressuscitou dos mortos o filho de uma viúva. Elias fez chover fogo dos céus sobre o holocausto, fez chover fogo dos céus sobre os soldados de Acazia, abriu o rio Jordão com sua capa, foi levado por um redemoinho acompanhado por uma carruagem e cavalos, e ainda colocou a sua vida em risco quando enfrentava o rei Acabe contra o culto idólatra de Baal, um homem de fé. Você olha para a vida dessas pessoas, é a fé em ação, colocando muitas vezes em risco a sua própria vida. E Eliseu? Abriu o Jordão com a capa de Elias. Eliseu tornou potável a fonte das águas de Jericó, providenciou água a 3 reis e seus exércitos, multiplicou o azeite da botija da viúva e dos filhos dos profetas, ressuscitou o filho da sunamita. Foi Eliseu que deu um grito: epa, tem morte na panela, essa comida está envenenada. Jogou farinha, mexeu e falou: agora pode comer. Olha que coisa fantástica. Ele multiplicou 20 pães para 100 homens, curou Naamã da lepra, fez flutuar um machado que caiu na água, flutuou por conta do exercício da fé, da confiança em Deus em momentos adversos. Deus opera milagres e maravilhas no exercício da fé, ou seja, quando nós colocamos a nossa fé em ação.
Olha só, o Novo Testamento, e nós consideramos histórias do Velho Testamento, o Novo Testamento também, ele fala de ações de Deus, milagres de Deus, através da fé sendo exercitada através dos seus filhos. Lucas capítulo 5, 18 a 20, diz assim: Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em uma maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Lucas capítulo 5, 24 e 25 continua essa história. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Sabe, essa é uma passagem bíblica que relata um momento maravilhoso de exercício da fé. Enquanto Jesus ensinava numa casa, alguns homens trouxeram-lhe o amigo e paralítico para ser curado. Eles subiram na casa e desceram o paralítico onde Jesus estava. Bem, de quem era a fé que levou a esse milagre? Do homem no leito ou dos amigos que trouxeram até o Senhor? Quando você vai olhar o versículo bíblico, você vai ler o seguinte: vendo-lhes a fé. Isso já é Jesus, está falando sobre Jesus. Vendo-lhes a fé. A palavra lhes está no plural. Logo, era a fé de todos eles. Teria sido fácil para os amigos do homem, ao verem a grande multidão que cercava a Jesus, terem sacudido os ombros, desistido, voltado para casa dizendo: espera lá, né? Nós fomos até onde deu. Pelo menos tentamos. Nós fizemos o nosso melhor possível. Sabe, queridos, a gente não se dá conta, mas são expressões que às vezes estão na nossa boca, pura falta de fé. A gente vai até um caminho, até onde a gente tem controle, até onde a gente pode, e depois, quando a gente vê que não é possível transpor aquela dificuldade, não é? O diagnóstico já está dado, a multidão está lá, existe um muro de divisão, a gente vem com aquela nós tentamos. Tentamos. Nós fizemos o nosso possível. Você já parou para ver que muitas vezes nós não recebemos fé na nossa vida porque nós não vamos até o final, porque nós não corremos riscos? Aqueles amigos não desistiram tão facilmente. Eles descobriram uma maneira de levar o seu amigo até Jesus. Então, queridão, querida, nós estamos falando a fé em ação. Deixa eu dizer uma coisa para você: insista, busque meio, busque formas. Realmente, não tem a ver com a ação de Jesus, não tem a ver com o poder de Deus, tem a ver com as nossas limitações, que pela fé precisam ser superadas. Nós às vezes temos dificuldades na nossa casa, com a nossa família, nos nossos relacionamentos, nós enfrentamos problemas de saúde, sim, eu sei, não é? E nós precisamos muitas vezes ir no limite da nossa fé para ver o operar de Deus. É óbvio, eu preciso dizer isso para que você não fique aí no seu coração, ou colocando o seu coração e o seu próprio comportamento sob júdice, porque a nossa intimidade com Deus, ela vai dizer para a gente quais são os limites e a vontade de Deus para a nossa vida.
É óbvio que existem situações estabelecidas nas nossas vidas que o Espírito Santo de Deus já assentou o nosso coração e nos colocou a caminho para fazer daquele adversidade uma motivação, tanto de glorificação a Deus, como de força para continuar vivendo e acreditando. Então nós não estamos aqui jogando sobre sobre você ou sobre nós a responsabilidade de falta de fé, não é? Não, mas tem coisas na nossa vida. E quais são, pastor? Aí é você na sua intimidade com seu Deus. Tem coisas nas nossas vidas que se a gente fincar o pé, se a gente pisar na água, se a gente descer a corda com a necessidade diante de Jesus, vencendo obstáculos, tem coisas na nossa vida que eu acredito de verdade que haverá transformação, que haverá cura, que haverá libertação. E como é que eu sei, pastor? Bom, vai, exercita, bota tua fé em ação. E como o Espírito Santo de Deus é o nosso conselheiro, ele é o nosso guia, ele nos orienta para que a gente possa realmente viver e aproveitar esse poder da fé que está à disposição de todos os filhos de Deus. O enfermo, nessa situação, também demonstrava muita fé, pois ele poderia ter dito, né? Imagina, levantar e andar, mas já estava acostumado. Ele já estava ali, né? O status quo dele, a condição dele, ele já tinha aceitado sua condição. Isso é verdade. E às vezes é muito difícil, precisa de muita fé para a gente sair da condição que a gente está, dar o primeiro passo. Mas você viu que esses homens o carregaram para lá, não é? Então, ele também tinha força e fé. Ele poderia ter dito quando Jesus disse, levante e anda. Ele poderia, Jesus, o senhor está de brincadeira, o senhor não está vendo que eu vim carregado para cá? Como assim? Os camaradas me levaram. Você vai ter que me curar primeiro. Como é que eu vou andar se eu sou paralítico? Me cura. Bota movimento nas minhas pernas aí. E aí o senhor vai ver se eu ando ou eu não ando. Meus irmãos, a fé é um negócio sensacional. Como precisamos ter fé na nossa vida. Não, eu creio. E crendo, agiu. E agindo, recebeu. Em Marcos capítulo 5, versículo 34, Jesus falou com a mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia. E ele disse a ela, filha, a sua fé te salvou. Foi a sua fé que salvou. Vai em paz. Fica livre desse mal. Fica livre do teu mal, da tua enfermidade. Sabe, queridos, a gente precisa reservar um tempo para pensar sobre essas palavras, sobre aquilo que Jesus falou para pessoas necessitadas, pessoas como eu e você. A mensagem explícita é: se a fé daquela mulher a curou, logo, a fé também pode curar. Simples. A fé pode realizar graças necessárias, ou, vamos dizer assim, disparar, na verdade, graças maravilhosas, dádivas, já liberadas por Cristo na nossa vida. Isto é a fé em ação. A Bíblia fala de inúmeras situações onde a fé posta em ação gerou milagres, gerou curas, transformações. Isso foi tão visto na igreja primitiva, não é? A gente, lá em Atos capítulo 3, versículo 1, a gente encontra a história do coxo curado, né? Aquele que estava ali na porta do templo. Atos 9, 17 e 18, a restauração da visão de Paulo. Pedro, mesmo lá em Atos capítulo 9, 33 a 35, né?
é elemento na cura de Enéas, é instrumento de Deus para curar Enéas. Atos capítulo 9, 36 e 41, nós acompanhamos a ressurreição de Dorcas, a cegueira de Elimas, relatada, não é? Ali em Atos capítulo 13, versículo 8 ao versículo 11, cura de um coxo em Listra, em Atos. Sabe o que é isso? O livro de Atos? O livro de Atos é o livro dos Atos, da igreja, dos apóstolos. O livro do corpo de Cristo em movimento no exercício da fé que tem. Meus irmãos, é um grande desafio. É um grande desafio para a gente nos dias em que nós estamos vivendo. E não tem outro jeito da gente experimentar isso, a não ser colocar em ação, não é? A expulsão de demônios advindo de uma jovem, também tirando as pessoas da prisão emocional, né, da prisão espiritual. A fé em ação. A ressurreição de Eutico, não é? Após a pregação de Paulo ali, em Atos capítulo 20, versículo 9, versículo 10. Queridão, tantas coisas lindas a Bíblia nos reserva para quando nós colocamos a nossa fé em ação. Fé em ação é depositar a sua confiança nas mãos de Deus. Fé em ação é saber que fé não é emoção e que, por mais difíceis que sejam os dias, Deus tem um plano a nosso respeito. Deus tem um propósito com relação a você, com relação à sua vida. Deus quer agir de maneira poderosa. Nós temos dito que, e você tem me ouvido falar tanto, não é? Que nós não... A proposta de vida da gente não é viver no sobrenatural, mas a fé, ela realmente, quando necessário, ela nos faz experimentar e nos conduz a experiências que o natural ou no natural não podem ser alcançadas. Então nós temos isso. A fé não é para você viver no outro mundo. A fé é para você viver aqui. E hoje nós estamos especificamente falando de uma fé que age no sobrenatural. Deus tem planos a nosso respeito e estes planos são de paz para realizar o desejo do nosso coração. É promessa do Senhor. Agir ou colocar a fé em ação é não se deixar abater pelas circunstâncias, é não se guiar apenas pelos que os olhos veem, é a consciência, a convicção de que Deus sempre esteve, está e sempre estará no controle de todas as coisas. Isso é fé. Quando nós temos a fé verdadeira no nosso coração, eu honestamente acredito que a gente coloca a fé em ação diante das possibilidades e diante das oportunidades que Deus nos dá para isso. É impossível agradar a Deus sem fé. E o exercício da fé pode levar você a experiências maravilhosas, não só no sobrenatural, mas no dia a dia do seu caminhar. Que o Senhor de verdade possa realmente operar no seu coração e que o entendimento, o conhecimento da palavra possa dar a você a fé suficiente para você vencer barreiras e para você esperar os milagres de Deus na sua vida e na vida daqueles a quem Ele tem enviado, a quem Ele tem buscado salvar e curar através da sua vida. Vamos orar? Pai querido, Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado porque quando nós começamos a estudar sobre fé, Pai, a gente de verdade se dá conta
de que este presente, essa semente que o Senhor nos dá, aquilo que nós didaticamente chamamos de no pacotão da salvação, nós recebemos fé do Senhor, que essa fé, Pai, possa nos levar a experimentar coisas maravilhosas, quando necessário, Pai querido, quando as nossas forças, quando a nossa capacidade, quando a nossa resiliência, Pai querido, não for mais possível, quando nós formos vencidos pelas dificuldades, quando as barreiras se colocarem diante de nós, que a gente continue caminhando seguros de que pela fé os muros cairão, de que pela fé o mar vai se abrir, de que pela fé o Senhor vai providenciar o cuidado e a proteção, de que pela fé nós seremos mais do que vitoriosos em todas as batalhas. É promessa do Senhor, Pai, que nós, como teus filhos, possamos experimentar a grandeza, a beleza desse poder à nossa disposição. Dá-nos ousadia, Pai, para a gente estender a mão e falar com convicção. Dá-nos força, Pai querido, para a gente não temer em nenhum momento as adversidades e a aparente impossibilidade que no exercício de uma fé equilibrada, fundamentada na Tua palavra, e no exercício, Pai querido, desta fé, para que nela o Seu nome seja glorificado, nós possamos viver, sim, aquilo que está além da nossa condição, das nossas possibilidades, nós possamos viver os milagres do Senhor. Obrigado por essa fé que nos faz caminhar seguros de que o Senhor está conosco. Obrigado por essa fé que nos dá sensibilidade para ouvir o Teu Espírito Santo. Obrigado por essa fé que nos faz viver o dia a dia, o arroz com feijão, o preto e branco da vida. Essa fé que nos dá força e coragem para enfrentar, Pai querido, qualquer adversidade, seguros de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos ama e que o Seu amor de verdade lança fora todo medo. É a oração que faço, assim a todos abençoo, na garantia, nas Tuas promessas, a todos abençoo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa encher você de alegria. Vamos viver a nossa fé, meus irmãos. Vamos colocar em prática aquilo que Deus já nos tem dado. Deus os abençoe. Até a próxima.